Com a divulgação dos potes do Super Mundial, que ocorre em junho do ano que vem, como é que ficam as condições, as chances do Flamengo? Qual é a perspectiva? O Flamengo pode realmente construir ter uma participação efetiva, uma participação como protagonista nesse Mundial, ou realmente as chances são bem difíceis? Bom, para responder essa pergunta não é uma coisa tão simples, a gente precisa analisar contextos importantes, cenários importantes, porque estamos falando de uma competição de tiro curto. E numa competição de tiro curto, o que mais importa é o momento em que essas equipes chegam na competição, a parte física, a dinâmica tática e coletiva. Você está no viés de baixa, no viés de alta. De novo, é uma competição de tiro curto e o momento importa sim. Agora, esse momento para os clubes europeus vai ser final de temporada. Então, na parte física, no viés de baixa. E esse momento para os clubes sul-americanos, principalmente os clubes brasileiros, é um viés de alta, porque estão se aproximando do último terço da temporada, quando os clubes começam a chegar na sua melhor parte física, no seu melhor momento, ali no meio do ano, em junho. Existem outras questões, que são as janelas de ajuste para os clubes sul-americanos, que normalmente, junho e julho, fazem alguns ajustes. Então, tudo isso interfere e eu acredito que seja muito por aí que vai passar, influenciar a participação dos clubes sul-americanos. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, porque através do seu like o YouTube entende esse vídeo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, compartilhe aqui, diga se você gostou do que foi abordado, ou se você não gostou, se você gostou ou não do conteúdo também, não importa. O importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, e o Flamengo, como é que vai ser a participação do Flamengo no Super Mundial? Muitos torcedores têm se questionado a respeito, porque sabe como que é? A questão do Super Mundial para o flamenguista ou para qualquer torcedor brasileiro é algo de muita relevância. E por mais que a gente diga que os clubes europeus eles estão ou em outra prateleira, em nível de competição, sabe, em nível de qualidade técnica, sempre existe ali aquela esperança, aquela expectativa por uma boa participação dos clubes brasileiros frente aos europeus, como acontecia outrora, em outros momentos e outras décadas, quando não tinha essa questão de tantos brasileiros jogarem na Europa, quando era mais nivelado, você conseguia ter esses confrontos mais nivelados. Depois que várias coisas aconteceram em termos de mercado, né? Cada vez mais os principais jogadores indo para a Europa, as coisas meio que desnivelaram. Mas e aí? Como é que fica? É possível? Não é possível? Esse Super Mundial ele vai ter um cenário muito específico em relação ao que acontece todo final de ano. Né? Todo final do ano, o campeão da Libertadores pega o campeão da Champions, que ocorreu ali em maio, e aí se enfrentam. Claro, o campeão sul-americano tem que passar por fases preliminares, mas se enfrentam ali na final do campeonato mundial, ou intercontinental, como você queira chamar, e se define aí quem é um campeão mundial, pelo menos assim é reconhecido por todos no mundo do futebol. Só que nesse cenário nós temos uma questão que vai se inverter em relação ao Super Mundial. Veja bem, em dezembro os clubes brasileiros e sul-americanos eles chegam no final de temporada, sabe? Quando já estão alguns jogadores estourados e não conseguem mais desempenhar seu melhor. E já em dezembro, os clubes europeus, pelo contrário, estão no meio do ano. Então é quando eles estão começando mesmo a engrenar na parte física, ou seja, eles estão completamente no seu melhor momento, no viés de alta. Aí você soma a questão da qualidade técnica, que já é favorável aos europeus devido a isso tudo que eu falei, da questão de ter os melhores jogadores, os melhores recursos, em termos de recursos humanos, os melhores jogadores. Você soma isso daí, a parte física, que para mim hoje no futebol, ela é absolutamente fundamental, ela é o
o fator de decisão. Às vezes você tem um time que tecnicamente é muito inferior ao outro, mas quando ele se sobressai fisicamente, ele consegue igualar as diferenças e consegue até ser mais competitivo. Então a parte física hoje no futebol é fundamental. Então, nesse campeonato de dezembro, você soma a parte técnica, que já é favorável aos europeus, mas a parte física, já que eles vão estar no viés de alta, chegando ali no ápice da sua forma física, e já os clubes sul-americanos já estão no viés de baixa, sabe, com jogadores estourados. Claro, soma-se a isso, o confronto fica muito mais desequilibrado. Só o que vai acontecer em junho é justamente o contrário, né? A Champions, ela ocorre, a final ocorre em maio, e ela, antes de ocorrer a final, um mês antes de acontecer as semifinais, né? Então, um mês antes, praticamente, as grandes potências europeias, né, já não vão ter o que disputar, porque os campeonatos, as ligas já se decidiram nesse momento. Então, vão ficar ali meio que dando férias para os jogadores a partir de abril, né? E os clubes que chegarem à final da Champions já em maio vão dar férias para os jogadores para ter que retornar justamente em junho para o Super Mundial. Ou seja, esses jogadores vão estar retornando de férias, ou, se você quiser, assim, se não derem férias em maio para os dois finalistas da Champions, eles vão estar, igual estão os jogadores dos times sul-americanos, eles já vão estar em fim de temporada, com os músculos estourados, não vão estar conseguindo performar no ápice da sua forma, né? Porque se a final é em maio, lá pelo dia 15, e o campeonato super mundial vai acontecer um mês depois, é óbvio que esses jogadores não vão estar nas suas melhores condições físicas. Isso se eu considerar que esses finalistas que terminarem ali o campeonato em maio vão se manter ali de alguma maneira em atividade para jogar o Super Mundial, o que eu acho pouco provável, acho pelo que a gente tem visto, mais provável que saiam de férias e depois voltem para jogar o Super Mundial. E os outros que não ficarem para a final da Champions, certamente vão liberar férias em abril para que os jogadores retornem lá início de junho para se preparar para essa competição. Até porque os europeus, de forma muito transparente, não estão dando importância para esse campeonato super mundial, e estão deixando isso de forma muito clara, muito transparente. Então, para mim, parece certo já que vai ter um déficit na parte física dos clubes europeus. E, como eu disse, a parte física é uma parte, sim, muito importante. Já os clubes sul-americanos, eles vão estar, como eu disse, no ápice ali, ó, no viés de crescimento. Gente, isso faz muita diferença, porque, como eu disse, isso pode igualar as diferenças, né? Sem contar que os clubes brasileiros cada vez têm, principalmente no futebol brasileiro, tem melhorado a qualidade de seus jogadores, jogadores que outrora estavam na Europa, hoje já não estão mais, né? A gente tem aí exemplo do Alcaraz, que é um jogador muito importante, muito valor no mercado, o Flamengo trouxe por 20 milhões de euros da Europa, né? A gente tem jogadores importantes no Flamengo, que foram históricos, como o Bruno Henrique, um jogadoraço, que é hoje titular da seleção, Gerson, né? O Plata, que é um jogador de valor de mercado, sei que ainda não é um ídolo histórico, o cara acabou de chegar, mas o Flamengo tem valores importantes. O Pedro, que em outros tempos era um jogador que não pisaria aqui no Brasil, estaria na Europa, e lá para abril deve estar recuperado, e é, na minha opinião, o titular, o número 9 da seleção brasileira. Então, o Flamengo tem jogadores de muita qualificação, de muita qualidade técnica. Somando isso, a parte física, no meio do ano, que o Flamengo vai estar numa vertente de crescimento, e já os clubes europeus numa vertente vamos dizer, um viés de baixa na parte física, eu acredito que isso possa igualar as diferenças que existem e possa dar jogo sim. E digo mais, não só para o Flamengo, para outros times também, como o Botafogo, que tem um elenco forte, e até mesmo o Palmeiras, que sempre se mostra muito competitivo nessa parte física. O Fluminense já vai depender muito de como ele vai reformular o elenco, que na minha opinião é um elenco já envelhecido. Agora, o outro ponto importante, isso toca muito o Flamengo, é como foram sorteados esses potes, foram divididos esses potes. E aí é uma parte importante porque determina muito o caminho de cada clube. Flamengo e Palmeiras, se eu não estou equivocado, ficaram no pote, acho que o Fluminense também, não sei, mas Flamengo e Palmeiras, com certeza, ficaram no mesmo pote do Manchester City, do Bayern de Munique, do Real Madrid. Ou seja,
Esses clubes não vão pegar, Flamengo, Palmeiras e Fluminense não vão pegar na fase de grupos Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique. E se pegar esses clubes também, só devem pegar, se tudo ocorrer conforme previsto, na parte da semifinal. E isso influencia muito o caminho, no caso específico do Flamengo. Vamos falar do Flamengo. Porque o Flamengo deve pegar outros times fortes? Sim, existem outros times fortes. Borussia, Chelsea, Atlético de Madrid, são clubes fortíssimos. Mas como eu disse, igualando a parte física, a parte técnica do Flamengo não está muito longe desses clubes, não. Ou você vê o Borussia jogar e você vê em termos de qualidades técnicas os jogadores do Borussia muito à frente do Flamengo. Porque eu não vejo. E se considerarmos que a parte física do Flamengo vai estar à frente de um Borussia, por exemplo, para mim o Flamengo entra em plenas condições de vencer. Claro, vai depender da maneira como o Flamengo vai chegar nesse momento da competição, assim como os outros clubes brasileiros. Mas, em via de regra, eu acho que dá para projetar, sim, uma boa participação dos clubes brasileiros, em especial do Flamengo. E claro, se você vai ganhando um jogo de um time europeu, passa numa oitava, numa quarta, numa semi e chega numa final, você chega com confiança e com a parte física melhor do que seu adversário. Então, por que não acreditar? Não custa nada e também não paga nada, ou seja, não custa nada e não é nenhum mal pensar eu ter essa expectativa de uma boa participação e quem sabe, chegando na final, é um jogo e aí você tendo vamos dizer assim, uma diferença, uma vantagem na parte física, é de se esperar que tenha jogo sim. Mas vamos aguardar, quero saber a sua opinião a respeito. Então deixa aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.